Olá, amigos. Eu sou o professor Cássio. Mais uma live, domingo, Dia das Mães. Antes de começar a comentar sobre o nosso tema, eu quero saudar as mães de todos vocês e dos amigos que ainda não temos contato, né? Somos amigos por vontade. A nossa live, como nós combinamos, esta está sendo gravada, tá? Mas nós teremos duas, uma na quarta-feira, uma na sexta-feira e uma no domingo. Quarta-feira será ao vivo pelo Instagram. Por enquanto, né, pelo YouTube, esta está sendo gravada, mas pretendemos conseguir um número de assinaturas suficientes para então termos ao vivo, né? Acontecer o nosso programa ao vivo. Bom, qual o nosso tema? Qual o tema pertinente à discussão? Bom, eu disse que nós faríamos uma ponte, uma análise da realidade brasileira, inserindo a realidade brasileira ao contexto literário e histórico. Escolhi 2 livros e associei estes 2 livros a uma questão particular, né, da semana. Uma envolvendo a atriz, diretora Regina Duarte. E um comentário en passant, né, sobre as ações do atual presidente da República, né, do Brasil, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, como farei? Farei exatamente, né, criando um vínculo com as 2 obras literárias que escolhi. E esses 2 sujeitos históricos inseridos no contexto da semana. Quais as 2 obras? Quais foram as obras que escolhi? A primeira delas é a obra de Luiz Fernando Veríssimo. Para quem não conhece Luiz Fernando Veríssimo, quero recordar, né, que este autor, Luiz Fernando Veríssimo, nos é conhecido a partir de suas famosas crônicas. Estas crônicas ganharam volume desde o ano 79, em particular com o fim da ditadura militar civil, né, em 85. Luiz Fernando Veríssimo, sim, é o filho de Érico Veríssimo, escritor mor, consagrado nacional e internacionalmente. Ana Terra, quem teve o prazer, né, de ler, eu li este livro, Ana Terra, né, na minha adolescência, sabe do valor do que eu estou dizendo. O seu filho não trilhou o caminho opcional dos romances, né? A sua verve é o gênero crônica, mas é autor de crônicas fantásticas, maravilhosas, né? Inclusive a que hoje vou comentar. E qual é o nome desta crônica? Bom, A Velhinha de Taubaté. Não se engane com este, né, título que dei da crônica. Lembre que crônica satiriza uma circunstância, tá? O autor fica livre para criar uma história, né? Essa história sai do cotidiano, né? Mergulha, né, na nossa realidade, e ele tem licença poética para satirizar. A crônica, né, ela se realiza, né, em poucas linhas, mas ela tem que criar uma noção lógica para que essa crítica, essa sátira, né, possua começo, meio e fim. E ninguém no nosso país atualmente o faz da forma primorosa, tal qual o Veríssimo faz.
E na Velhinha de Taubaté, nós temos um personagem criado pelo Veríssimo, que lembra a Regina Duarte. Por quê? Porque a Velhinha de Taubaté era aquela senhora, né, com mais de 70 anos, né, mas nessa faixa de idade, que no governo do último general, do ciclo dos generais na ditadura, os 5 generais, né, que presidiram, alternando-se no poder, né, indiretamente, o último, João Batista Figueiredo, carregava o não, né, da população brasileira, o descrédito, né, enfim, o esgotamento, né, mesmo aqueles que no início, e foram muitos, apoiaram a ditadura, inclusive no seu período mais cruel, 68, 69, 70, o fim de governo Geisel, AI-5, né, e o governo do general Médici, já não mais se sentiam confortáveis, não apoiavam, a crítica era absoluta, em meio à abertura política já sinalizada pelo presidente Geisel, que foi o penúltimo. Então, Veríssimo fez uma crônica, em que o João Batista Figueiredo, general, né, aparece como um sujeito descabido, e aí a gente faz o vínculo com, né, o atual governante, que chegava às raias da loucura, ignorava a situação brasileira, né, fatiava a sociedade, extrapolava na questão do nacionalismo, utilizava de um patriotismo amorfo e chegava às raias da loucura, né, em seu desprezo pela ciência, né, pelo bom senso, era um nonsense o tempo todo, obscurantista. Há episódios do João Batista Figueiredo, aqui na Bahia, por exemplo, quando abraçados por baianas, ele pede para voltar ao hotel para tomar banho. E isso vazou, né? E por várias vezes, na questão, quando perguntavam a ele, né, se finalmente seria no governo dele a volta das eleições diretas, ele dizia, mas o brasileiro não sabe lavar as mãos? Como é que vai votar? Então, esse tosco presidente, que governou 5 anos no Brasil, de 79 até 84, né, dá para a gente fazer um paralelo, construir um paralelo com o atual. E ele está justamente lá na obra de Luiz Fernando Veríssimo, A Velhinha de Taubaté, né, que é escrita em 1979, e ela, a velhinha, ela é a única a defender, né, de mãos juntas o governo do Batista, do Figueiredo. E tudo aquilo que a imprensa, né, que aos poucos conquistava, né, novamente uma tenra liberdade, mas possível para analisar as decisões do governo, a velhinha era favorável, mesmo que unanimamente todos vissem uma loucura. Então, essa paixão, né, e ela tinha em particular pelo Figueiredo, né, no sentido de aprová-lo, de considerá-lo um nobre, de considerá-lo um homem de caráter, acreditar nas suas decisões, mesmo as decisões mais estapafúrdias, a velhinha de Taubaté simbolizou uma credibilidade sem nenhuma racionalidade, que não esposa, que não casa com um mínimo de veracidade. Então, é uma obra crítica. O Veríssimo quis exatamente fazer isso. A gente tem o livro, vocês vão ver aí, né, o livro, né, a crônica é fechada em livro, ela é muito bem construída, né, e, enfim, com ela, a velhinha de Taubaté, nós fazemos o paralelo com a Regina Duarte, né, que protagonizou um escândalo para alguns, um chilique para ela,
numa entrevista à CNN nessa semana, quinta-feira, dia 7, em que defendeu a ditadura abertamente, né? Cantou uma música que hoje nós repudiamos, né? Todos juntos vamos para frente, Brasil, salve a seleção. Não repudiamos nem o Brasil nem a seleção, mas o contexto em que essa música estava inserida à época, né? E que a sua lembrança, na verdade, traz também a lembrança, né? De todas as torturas, as ignomínias que foram praticadas e que ela pede que a gente esqueça, né? Precisamos ficar leves, diz a Regina Duarte, mas ela o faz de uma forma mas tão tranquila, que o telespectador desavisado, né, não entende. Será que ela está certa? Né? Mas hoje, exatamente como a velhinha de Taubaté, ela é a única que não consegue enxergar o desmazelo, a incoerência, imprudência, incorreções, né, das decisões do atual presidente, que teima, né, em se encastelar, teima em emparedar o STF, o Supremo Tribunal Federal, deslegitimar, né, o poder do Congresso, atacando as figuras, né, que presidem, né, as chamadas figuras ou lideranças, né, tanto da instituição como política. Então, não ficar pedra sobre pedra, somente a figura magnânima do presidente, lembrando o absolutismo no seu auge, né? E para não falar em uma ditadura cruel e sanguinolenta como nós já tivemos. Fazemos então paralelo à obra de Voltaire, Jean-Marie Arouet, o francês do século XVIII, que escreveu Cândido, né? O Cândido ou o Otimismo, uma obra de caráter pequeno, né? De caráter, o gênero seria uma pequena novela filosófica, satírica, um conto, né? Satírico com caráter crítico. O Voltaire eu o classifiquei como iluminista, e o iluminismo, um movimento, né, que visa trazer a racionalidade que se perdeu, que saiu de cena, né, durante 1000 anos, né, no período que nós chamamos de Idade Média. Começou no século V, com a crise do Império Romano, né, e o Renascimento no século XV daria início ao seu esgotamento, que, enfim, na Europa a gente pode asseverar definitivo a partir do século XIX. Aqui na América, nós não podemos classificar em nenhum momento o aspecto, a dinâmica social, econômica, política, como feudal, né? Os historiadores dizem que não podemos utilizar essa palavra, mas sabemos que algumas características desse período, né, como a religião acima de qualquer coisa, a visão obscurantista, né, o apego ao transcendente enquanto razão única e o desprezo pela razão humana, né, nenhum teste, nenhuma verificação está acima daquilo que, né, o Pai, né, nos dá e nos conforta. Então, nós temos essas características presentes mais do que nunca hoje. E o Cândido, ele, o personagem Cândido, que empresta o nome ao livro, né, é um jovem que vivia num castelo, né, mas foi expulso. Ele estava na condição de sobrinho do duque, né, dono desse castelo em Westfália, né, e ele o mantinha lá exatamente pelo parentesco. Mas como ele se engraçou da filha do duque, o duque descobriu e o expulsou. Daí por diante, a vida do Cândido será, né, uma vida que descorrerá em meio a muitas atrapalhações, perseguições, atos de desumanidade que ele não conhecia.
Mas ele vai interpretar tudo isso com muito otimismo e aceitação. Por quê? Porque quando sua vida no castelo, né, ele teve como instrutor, como preceptor, como mestre, a figura do Pangloss. Né? Pangloss é o nome do personagem, que teria, né, a condição de professor, seria o mestre, a educar a filha, né, do conde, a chamada Cunegunda, a senhorita Cunegunda, que será a paixão de Cândido. E além da senhorita Cunegunda, ele também, né, era o preceptor do Cândido, da mãe da Cunegunda, enfim, né, de toda a nobreza que ali vivia. Mas também caiu em desgraça quando se enamorou com a serviçal do castelo, na linguagem, né, do autor. 5 minutos, me diz Breno, né? Isso. E aí o que nós temos? Nós temos o Cândido expulso, mas levando, né, todo o aprendizado, toda a teorética que o Pangloss passou para ele. O que é o que dizia o Pangloss? Que tudo está no seu lugar, graças a Deus, que devemos tirar, né, sempre as melhores lições, porque é assim que a vida é, né, e que nada, absolutamente nada, existe contra, é sempre algo, né, correto. A humanidade não está errada. Né? Se nós estamos vivendo uma pandemia, há de se tirar uma lição, Deus o quer, né? Os que vão morrer faz parte, afinal de contas, como disse Regina Duarte, na tosca, infeliz entrevista que não chegou a termo, não foi ao fim, não chegou, ela abandonou a pedido também da própria equipe que apresentava, né? Enfim, ela dizia que, como diz o seu chefe, né, o presidente da República, muitos morrerão, até ele dá um número, 70%, que ele tirou, não sei de onde, né? De onde ele vai buscar os seus números, né? Que favorece a cloroquina, que favorece a ideia de gripinha, que favorece a ideia de churrascos, de jet skis, como hoje, né? Enfim, a Regina Duarte, ela defende com unhas e dentes. O ruim é a gente não perceber, né, que a Regina Duarte tem uma história. Né? Ela tem uma história muito positiva. Uma atriz consagrada. Mas o chato é que as pessoas olham o ator num plano de veracidade e não sabem separar, né, o personagem, né, da figura pública. Regina Duarte foi Malu Mulher, foi Helena 3 vezes, né? Manuel Carlos, diretor, gostava de criar este personagem. A escolha das Helenas recaía sempre na Regina Duarte, que para ele graçava da melhor performance. Então, em 1969, Regina Duarte já fazia sucesso. Ela que deixou a Excelsior TV, que faliu, começou nela com 19 anos de idade, né? Pulou para a Rede Globo, para a Globo, que foi criada justamente aí, né, na ditadura, né? E 50 anos se perpetuou nela, adquiriu o título de namoradinha do Brasil, fez Selva de Pedra com Francisco Coco, com Antônio Fagundes, ela fez Malu Mulher, né? Enfim, mas as pessoas confundem. A Regina Duarte, em Malu Mulher, era defensora, né, um certo feminismo de vanguarda, temas como divórcio, temas como orgasmo feminino, o direito da mulher, né, ao trabalho, à separação, enfim, né, a viver sua vida como viúva, né, e ter seus namorados. Então, aquilo que hoje a gente tem como uma norma, né, como regra, na década de 80 era exceção. E Regina Duarte, então, nessa série que ganhou, fez muito sucesso, acabou sendo um símbolo, mais do que a namoradinha que ela fora na década de 70, passou a ser, né, a mulher coerente. E assim as pessoas passaram a enxergar no seu descontrole, né, quando ela dizia que Lula era alguém que inspirava medo, a sua postura política
nunca foi estranha. A sua vida é uma vida, né, de uma escolha burguesa muito declarada. Há, inclusive, contra ela, no último marido, ela casou 4, agora 5 vezes, se não me engano. O último é um latifundiário conhecido, e existiam ações, né, contra envolvendo a questão índios, né, as terras do companheiro estariam associadas a um litígio, né? Enfim, não é alguém que a gente tem que se surpreender por defender um governo, né, capaz de negar, né, todas as relações que a gente tem como direitos humanos, dignidade da pessoa humana, né, tudo aquilo que ela, de alguma sorte, por ser uma boa velhinha de Taubaté, né, ou um Cândido feminino, né, já que o personagem de Voltaire era masculino, que se encaixa exatamente nesse perfil, né? Então, amigos, missão cumprida, trouxe Voltaire, né, Cândido, uma obra do século XVIII, 1759, trouxe A Velhinha de Taubaté, né, 1979, são 220 anos, né, entre Cândido ou o Otimismo e A Velhinha de Taubaté, que se separam, né, uma obra da outra, mas muito atuais. Inclusive tem uma novela, se eu não me engano, né, que está em curso, que é Eta, né, é, Eta Mundo Bom, é isso mesmo, é Eta Mundo Bom, Globo. Só que é uma sátira que envolve, inclusive, né, algumas modificações em relação à obra, né, prima, a obra mor, né, que é Cândido ou o Otimismo ou Cândido. Né? Mas os personagens, eles realmente são personagens que carregam até no nome, como a personagem, a protagonista, o amor de Cândido, que é a jovem Cunegunda. Né? Ninguém se chama Cunegunda, vocês conhecem alguma Cunegunda? Né? E acho que a personagem na novela Eita Mundo Bom, né, tem exatamente. Em vez de Cândido, parece que é Candinho. Né? Eu não assisto essa novela, mas alguém comentou, fez um comentário quando eu falei que discutiria, né, traria o tema, né, Voltaire e sua obra. Voltaire, iluminista, iluminismo, um movimento do século XVIII, a década de 50 ele está iniciando, principalmente a França, na Europa, né, é o berço, é o ápice, é de lá que surge o movimento. Né. Luiz Fernando Veríssimo, gaúcho, Brasil, né, Regina Duarte, a nossa atual secretária da Cultura, secretária especial da Cultura, Bolsonaro, presidente da República, eleito em 2018, iniciando o governo 2019, que vive um caos, em meio a um caos maior, que é esta pandemia que nós estamos mergulhados. Né? Então, vocês que vão fazer vestibular, né, anotem o nome, procurem um pouco mais, né, Cândido ou o Otimismo, né, Voltaire, o iluminista Voltaire, o Jean-Marie Arouet. Né? Ninguém conhece como Jean-Marie Arouet, todos conhecem como Voltaire. Né? E A Velhinha de Taubaté, Luiz Fernando Veríssimo, está vivo, idoso, octogenário, mas produtivo ainda. Né? Termino lamentando a morte de Sérgio Santana, né? Possivelmente Covid-19. Né? Vai mais um. Ele era o contista com maior impacto na literatura brasileira atual. Infelizmente, estamos tendo esta subtração, né? Estamos perdendo mais um talento. Sérgio Santana, inclusive, produziu não, ele é o autor, né, de uma obra que virou filme, Bossa Nova. Adorei o filme com Antônio Fagundes. Bossa Nova. Né? E, enfim, suas obras são muitas crônicas, na verdade, poucos romances. Mas Bossa Nova é algo que está aí disponível, filme, né? É dele, Sérgio Santana, a família de Sérgio Santana, a memória de Sérgio Santana,
contista maior, romancista, mais um, né, da literatura, mais um artista que perdemos, né, para esta doença tão trágica, tão terrível, né? Mas o mundo continua, como diz Chico Buarque, né? Há uma roda e ela tem que girar. A vocês, muito obrigado. Um bom domingo. Espero ter atingido de forma coerente, segundo a proposta que coloquei, essa live, né, nesse contexto. Na quarta-feira, nós estaremos ao vivo no Instagram, né, trazendo o tema capitalismo. Ok? Um abraço.